Oficial, definido Felipe Loureiro como técnico interino do Vasco. Pedrinho abre o jogo sobre perfil de um futuro treinador para a temporada 2025 e também detona Ramon Dias. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta segunda-feira, movimentado pós a demissão do técnico Ramon Dias e aqui a coletiva com o presidente Pedrinho, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes, é claro, eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Galera, obrigado pelo like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui às informações do legítimo Clube do Povo. Uma segunda-feira que já começa movimentado pós a demissão do técnico Ramon Dias. Eu sei que o torcedor encontra-se muito chateado por conta do mau desempenho da equipe nos últimos jogos, mas o torcedor apaixonado de coração está aqui sempre interessado em acompanhar os assuntos, as informações, e nós do BTB Esportes estamos sempre aqui compromissados em levar você próximo ao Gigante da Colina. Então, sem mais, vamos aqui falar sobre o presidente Pedrinho já definir o Felipe Loureiro como técnico interino nos próximos jogos, né? São 3 jogos, 3 decisões pela frente que pode, portanto, decidir o futuro do Vasco na próxima temporada. Em relação a premiações, o Vasco que precisa buscar agora dar uma resposta ao torcedor cruzmaltino nos próximos jogos. Essa é a narrativa, esse é o discurso, responder em campo, já que eu até perguntei isso ao Marcelo Santana sobre o que o campo está falando nesse momento, e o campo precisa responder urgentemente o torcedor. Acho que uma virada de chave no mental, no comportamento, na performance desses jogadores. E até então, até a última ordem, Felipe Loureiro é o treinador interino. Pós esse final de temporada, ele pode assumir um cargo técnico nas divisões de base. Portanto, nós vamos aguardar. E eu vou trazer aqui já uma informação também da coletiva, já repercutindo uma fala do Marcelo Santana sobre o futuro do Payet e também do Felipe Coutinho. Uma das perguntas. E abre aspas para o Marcelo Santana: se a gente entender que o retorno técnico deles em campo for positivo, sim, é possível que a gente tenha que fazer um sacrifício em alguma outra posição. Isso é normal em qualquer clube. Então, sobre a permanência, se houver necessidade na próxima temporada, a gente sabe que o contrato dos dois é até o meio do ano que vem, mas se for necessário diminuir o salário, ou colocar um jogador numa possível barca para poder manter os dois jogadores, o Vasco, o Marcelo Santana vai fazer esse ajuste para a permanência de Coutinho e Dimitri Payet. E eu já quero saber a sua opinião sobre essa questão, torcedor cruzmaltino. Você acredita que o Payet e o Coutinho possa entregar mais? Óbvio que os jogadores estão devendo, precisam entregar, precisam agregar mais, principalmente na próxima temporada, mas eu quero saber a sua opinião, torcedor. E agora, vamos aqui à fala do presidente Pedrinho em relação a um perfil, e foi uma das nossas perguntas também, foi uma das primeiras perguntas também na coletiva, sobre o perfil para o próximo treinador. Passada a temporada, bom, no meu entendimento, galera, tem que ser um treinador com um perfil ofensivo, intenso, que seja bom de grupo, que venha corresponder, que venha dar uma resposta rápida, um resultado positivo. É claro que não só o treinador, porque a culpa certamente não foi do Rafael Paiva da equipe estar desempenhando assim. O Paiva tem o ônus da questão dele ter acreditado, confiado muito ali a titularidade ao Galdames nos últimos jogos, mas é óbvio que o elenco ainda é muito aquém
é muito limitado, né, daquilo que o Vasco, da sua magnitude, da sua grandeza. O elenco precisa corresponder mais. Porém, o técnico que vier pós aí o Felipe Loureiro, pós o final dessa temporada, tem que ter essa garra, tem que ter esse perfil de elenco, de intensidade. Então coloque aqui alguns nomes, daqui a pouco eu vou até trazer 3 nomes, por exemplo, que o Vasco sondou nesse período, mas a fala do Pedrinho foi o seguinte: definir perfil de novo um treinador, ele disse, difícil encontrar dentro do que eu penso de futebol. Quer dizer, nesse momento, para as finanças do Vasco, então pelo que eu entendo da fala do presidente Pedrinho, o Vasco não irá fazer um desdobramento financeiro para trazer um treinador de prateleira alta. Dentro daquilo que o Pedrinho pensa, dentro daquilo que o Pedrinho quer, como ele falou, difícil encontrar dentro do que eu penso de futebol. Mas, de qualquer forma, o Vasco precisa trazer, e pelo que o Marcelo Santana falou, tudo indica que será um treinador que atue no futebol brasileiro. Seja um treinador com perfil de futebol brasileiro. Bom, essa é a primeira informação. Passando aqui essa fala sobre perfil de treinador, o Pedrinho, ele, num dado momento, ele entra no assunto do Ramon Dias, né? Toda aquela fala, aquela comparação, e o Pedrinho, ele detona geral, ele dá aquele esculacho, fala aquela verdade, e as aspas foram o seguinte: o Ramon Dias, ele falou aquela besteira e por isso ele fez algumas coisas aqui. Ele não sabe o tamanho da torcida do Vasco. Se ele acredita em algumas pesquisas, ele está muito enganado. O Pedrinho foi direto, incisivo nessa fala, nessa questão do Ramon Dias, nessa comparação, disse, olha, ele não sabe o tamanho, não sabe a grandeza que o Vasco tem. É óbvio, torcedor, coloca aqui nos comentários o que você pensa, o que você acha sobre isso. Bom, passado isso, até uma informação do GE, do nosso amigo querido Tébaro Schmidt, que trouxe que o Vasco sondou 3 nomes antes de demitir o Rafael Paiva: Pedro Caixinha, Hernan Crespo e Gustavo Quinteiros. Já que o Felipe assume nesse momento o cargo de interino, e o Marcelo Santana trouxe a seguinte informação, que o Vasco, nesse momento, o Vasco deve ir em busca de um treinador que entenda mais do futebol brasileiro, um treinador com experiência, basicamente esse perfil, mas que não seja um treinador muito caro. Eu queria que você, torcedor, sugerisse algum nome. Por exemplo, a gente entende nesse momento, eu quero saber a sua opinião, por exemplo, Renato Gaúcho, Renato Portaluppi. É um técnico, é um treinador que nesse momento está para ser dispensado do cargo técnico do Grêmio. Não deve permanecer no Grêmio na próxima temporada, até por conta de todo o tempo, todo o desgaste, tudo que o Grêmio vem desempenhando. Mas seria um treinador nesse momento ideal para assumir o Vasco? Coloque aqui nos comentários sobre a questão Renato Gaúcho. Claro, galera, que eu não estou cravando Renato Gaúcho no Vasco, não. Estou aqui trazendo uma ideia hipotética que possa ser um perfil de treinador para a próxima temporada. Bom, nós estamos aqui diretamente de São Januário, nesse momento a galera do futsal, futuro vascaíno, a base vascaína do futsal, treinando aqui, né? Que tomara que daqui venha surgir muitos talentos, como sempre surgiram pelo Vasco. Falando na sua base, o Felipe, o treinador, aliás, o presidente Pedrinho e o Marcelo Santana na coletiva falou bastante também sobre o desenvolvimento do CT, o investimento milionário, grandioso no CT Moacir Barbosa para a próxima temporada. O Vasco visa agregar a sua base para o CT Moacir Barbosa, para ele não evitar esse desgaste. Só para você ter uma noção, o Vasco gasta cerca de 300 mil ao mês com toda a questão de logística, né? As meninas também, o futebol feminino que vira e mexe treina por aqui também, os meninos treinam no Arte Sul ou no CT ali da Washington Luiz, em Duque de Caxias. Então o objetivo, o planejamento, a visão é implementar toda uma infraestrutura de primeira linha para o CT Moacir Barbosa, e nesse sentido eu assino embaixo e concordo com o Marcelo Santana nesse campo, nesta visão.
Então é um investimento futuro, a base do Vasco é muito importante para esse projeto também de reformulação. Bom, eu tentei, galera, também, vou até dizer, eu tentei tirar uma informação do presidente Pedrinho em relação à contratação, sobre prioridade, sobre setores, né? A gente sabe que hoje o setor como defesa, lateral, volante e um atacante, mas o presidente prefere não expor no momento essa questão de contratação, o setor que o Vasco vai ter como prioridade, até para não acontecer, né? O que aconteceu com o Jan Vlahovic, que o Vasco fechou a contratação e no final deu errado por conta de documentação. Mas vamos aguardar, daqui a pouco vai acabar a temporada e a gente vai ter essa informação com mais precisão. Beleza? Eu vou ficando por aqui. BTV Esportes em todos os lugares, diretamente de São Januário. Um abraço. Tamo junto, galera. Saudações vascaínas.